Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um Mulheres em Transformação Online. E hoje com um tema super atual, muito importante, tenho certeza que vai te abençoar demais. E o tema é o desafio entre a maternidade e o ministério. E hoje, para enriquecer esse episódio, está conosco a pastora Flávia Mazepa. Ela é esposa, ela é mãe, ela é pastora da Alcance Jovens, junto com o Marcelo, e também nutricionista. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Olá, mulheres queridas. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho daquilo que eu vivo, né? Daquilo, a vida real, a vida como ela é, de mãe, de pastora, e poder contribuir com vocês nesse bate-papo. Maternar é uma missão e o ministério é um propósito. Os dois têm a sua importância, o seu valor. Nós sabemos que os filhos são herança do Senhor, né? O fruto do ventre é o seu galardão, o seu presente, né? É um presente que Deus dá, e nós sabemos dessa seriedade que é a criação de filhos, o amar, o educar na palavra, o educar para a sociedade. E também nós sabemos da importância que é corresponder ao chamado de Deus em nossas vidas, viver o propósito. Nós sabemos que nós vivemos por algo maior. Mas hoje existe o desafio como equilibrar todos os pratos, né? Sem deixar cair nenhum prato, porque nós sabemos que existem pratos que não podem cair. O da família é um prato que não pode cair, né? Tem coisas que nós não podemos deixar baixar o padrão. Nós vamos errar, não somos perfeitas, não vamos ser a mãe perfeita. Existe uma cobrança tão grande da sociedade, mas nós precisamos saber equilibrar esses pratos, não é verdade? E hoje existe também uma grande cobrança. Tem mulheres que hoje vivem até mesmo um desequilíbrio nesse lugar da maternidade. Nós vemos tantas mulheres enfatizando tanto, e elas entram tanto nesse mundo da maternidade que fica difícil até você desenvolver uma conversa com uma mãe. Sim. Porque se você vai conversar com ela, ela vai falar sobre o salto do crescimento, sobre alimentação, e existe até um vício de comparação entre os filhos. Ele já fala, já saiu o dente, já falou a primeira palavra, e existe esse mundo da maternidade que às vezes se torna um mundo muito fechado e às vezes afasta pessoas, e até mesmo o próprio marido, ele fica meio à margem nessa fase. Nós sabemos que é natural a mãe se dedicar muito mais no primeiro ano, isso, né, é natural. Mas às vezes isso perdura. Às vezes a mãe continua nesse lugar, e às vezes quando vê o filho já está adolescente e ela ainda está nesse mundo muito concentrado na maternidade, e às vezes ela perdeu, ela não sabe mais quem ela é, do que ela gosta, e esqueceu de fato o ministério. Ela não consegue mais retomar, e muitas vezes não consegue mais se encontrar dentro da igreja local. E nós sabemos que existe um lugar de equilíbrio, e hoje a pastora Flávia vai compartilhar com a gente. E Flávia, eu quero fazer aqui uma pergunta. Tanto os filhos como os discípulos, eles precisam de cuidado. A presença, o amor, a atenção. E como conciliar os filhos, os discípulos, as demandas ministeriais? É verdade, é um grande desafio a gente poder conciliar, né, todas as nossas funções. Como a pastora falou, são muitos pratos, são muitas coisas que a gente tem na nossa demanda de vida. A gente vive muitas temporadas de filho pequeno, de filho grande, e a gente sabe que a maternidade faz parte de uma das nossas funções. E a maternidade não pode ser, digamos assim, algo só centralizador da nossa vida. A gente sabe que faz parte é algo maravilhoso, como a pastora falou, é um presente de Deus. Mas conciliar isso é um verdadeiro desafio. Só que é possível sim nós conciliarmos o ministério e a vida materna.
Porque a maternidade, ela não deve ser algo que nós venhamos viver só isso, né? A gente sabe que ocupa muito do nosso tempo, muito da nossa dedicação, muito da nossa disciplina, porque não é só o filho que precisa ser disciplinado, nós precisamos colocar ele em horários, tem horário para a escola, tem horário para fazer o devocional, tem horário... A gente sabe que existem todas as demandas, mas isso não pode ser algo centralizador da nossa vida. Nós precisamos entender que nossa vida não para aí. Nós precisamos, Deus precisa de nós no quesito da gente poder levar o evangelho adiante, cuidar de pessoas, e não podemos parar só na maternidade. Eu digo muito lá em casa para o Marcelo, a gente conversa muito sobre isso, que os nossos filhos nos acompanham no nosso ministério. Então não é a minha vida parar por causa dos meus filhos, mas a minha vida faz parte, o ministério faz parte, é algo natural, e eles vivem conosco o discipulado, vivem o pastoreio, aconselhamento, e ao mesmo tempo nós temos que administrar as demandas emocionais deles, as demandas físicas, tudo que eles precisam, e eu creio tudo é parte do princípio de você temer a Deus. Tudo é um equilíbrio. Como a palavra de Deus fala que a mulher virtuosa, ela dava conta de tantas coisas, né? E nós podemos dar conta, sim, quando nós tememos a Deus em primeiro lugar. Quando nós falamos, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso que o Senhor tome conta da minha vida materna, da minha vida conjugal, da minha vida ministerial com pessoas. Me ajuda, eu tenho orado muito por isso. Senhor, me ajuda a dar conta de todas as demandas. E com certeza é a graça do Senhor que nos ajuda, é a graça do Senhor que nos sustenta nesses dias, porque, como eu falei, existem dias desafiadores, existem dias que a criança não está legal, que existem dias que o filho adolescente está precisando mais de uma atenção mais específica, mas você cuidar de pessoas faz com que você também saia um pouco daquele mundo só da maternidade e te faz assim, você vê que existem outras pessoas, outros problemas, pessoas precisam de nós, de uma oração, de um cuidado, e sabe, a gente é muito mais edificada. Eu sou muito edificada quando eu consigo também ajudar outras pessoas, não só na minha vida de maternar ali, que é meu propósito, a minha missão, mas é você trazer o seu filho para o teu propósito e para a tua missão. Então, isso fica tudo mais leve e mais tranquilo. Quando nós entendemos que nós entendemos a nossa missão, o nosso propósito, e os filhos nos acompanham nesses grandes desafios da vida. E falando disso, pastora, algo que eu sempre penso é que a vida, nós temos apenas uma vida para gastar. Nós temos apenas um momento para viver aqui na Terra. E eu creio que Deus conta conosco. Deus conta com a minha energia, com a minha juventude. E se eu decidir, né, abrir mão, largar tudo e deixar pessoas enfim, ficaria vazio, né? Uhum. Porque eu vou perder a minha grande juventude, que é um momento que eu posso gastar minha energia para pregar o evangelho, para cuidar de pessoas. E, na verdade, esse é o momento que Deus quer, sabe? Que você, sim, pela graça de Deus, nós damos conta de poder servir a nossa família, de poder servir um pouquinho o meu irmão aqui, de eu poder contribuir na célula. Então, eu creio sim que você parar para pensar que você tem uma vida para viver e que você não dá para a gente perder tempo do chamado passado, os anos passarem e a gente não simplesmente esquecer, largar, perder tempo, né? Porque existe um tempo que nós estamos vivendo e nós precisamos cumprir o nosso chamado. E eu creio que cada irmã, cada mulher tem um chamado e nós precisamos cumprir ele. Sim. Né? Com zelo, né? E com alegria. Sim. E a igreja cresce constantemente. E você ficou com medo, Flávia, de não acompanhar esse crescimento da igreja, dos jovens, chegando pessoas novas e os 2 filhos pequenos? Como foi para você conciliar tudo isso e como foi o sentimento? Então, medo sempre vem, aquela insegurança de ficar à parte, de não estar ali,
né, inserida. Eu acho que quando a gente ganha neném, às vezes a gente tem aquele momento de mergulho mesmo da maternidade, do cuidado, do mamar. E a gente fica muito inserida e na hora do retorno, muitas mães se sentem assim, nossa, parece que eu estou um peixe fora da água, parece que eu não estou mais sendo inserida, parece que eu não encaixo mais nesse lugar. Que é natural você estar mergulhada ali na tua casa, que você fica muitos dias dentro de casa, mas é muito importante a gente entender que quando a gente retorna desse momento do puerpério, que você fica tão mergulhada ali, você tem sim de uma maneira diferente um outro propósito, né? Agora com um filho. Então você tem a oportunidade de poder usar a tua experiência, a tua vivência para outras mulheres, ajudar outras mulheres, ajudar a mesma igreja de uma outra maneira. Eu acho que sempre tem uma parte de nós que podemos servir a Deus, mesmo com os filhos pequenos. E muitas mães, às vezes eu vejo até que se limitam até de ir à igreja. Poxa, dá trabalho, eles não param no culto, levanta e senta, eles não param às vezes na salinha porque depende do dia não querem ficar. E é natural da criança, é natural dessa fase, mas é importante a criança ver que você vai à igreja, faz parte da tua cultura, faz parte, porque muitas vezes a mãe pensa assim, poxa, quando crescer que eu vou ir para a igreja com os filhos, porque dá muito trabalho. E esse pensamento não é o correto. O pensamento de você levar o filho pequeno é você apresentar ele para Jesus, não é só no momento da apresentação de crianças, mas é você apresentar o evangelho, inculcar, é exatamente isso, é repetição. É repetição, a criança aprende por repetição, ele vai entendendo que aquele ambiente é um ambiente para ele, e que ele vai se acostumando, com o passar dos anos eles vão se acalmando. Então, a gente precisa entender que para a gente ser inserida novamente, nós que precisamos como mães, quando chegamos pós-parto ou pós um período ali sem estar na igreja, entender que a igreja está caminhando, que a igreja está continuando, está fluindo. Eu que tenho que me esforçar para dar continuidade naquilo que eu já estava. Então, depende também do meu esforço, de eu ser inserida novamente, de eu me esforçar para caminhar. Isso, quando a pessoa também acabou de retomar para Jesus, vai depender dela um esforço dela poder conhecer pessoas, ter um novo vínculo de relacionamentos, mas isso com certeza flui e muito rápido você já está inserida novamente. Então, na minha vida, graças a Deus, eu fui muito intencional em não me perder muitos vínculos de relacionamento, estava sempre por ali, não deixei me afastar tanto para esse momento. Então, na volta, tive aquele medo? Tive, mas eu retomei super rápido. E eu creio que um grande incentivo e uma grande recompensa sobre você saber conciliar, ter esse equilíbrio entre a maternidade e o teu chamado, o teu propósito, a tua vida na igreja local, é você servir de exemplo para o teu filho, porque a criança ela aprende muito mais com o exemplo do que só com palavras. Então, conforme você demonstra a importância da igreja, quando você louva, quando você está inserido ali na vida com os irmãos, na comunhão, tudo isso está comunicando aos teus filhos. Eu cresci na igreja e posso dizer que vi e aprendi várias vezes com a minha mãe nas coisas práticas, na vivência da igreja local e nos cultos familiares, no culto com pessoas ali, vivência com as irmãs. Então, tudo isso nos ensina como eu aprendi na vivência da igreja. Eu sei que é um grande desafio você conseguir, né? Tem o tempo, né? Na nossa cidade, o frio, né? Curitiba é uma cidade fria, então tem toda essa questão, mas nós sabemos que vai ter o dia que você não vai poder estar naquele evento que você esperou tanto, né? E às vezes tem aquele
pastor de fora que vai vir ministrar, você não consegue às vezes ouvir a palavra inteira, mas saber que é uma fase, que essa fase passa, não é, Flávia? E tudo vai valer a pena, né? Vale. Tudo vale a pena. Às vezes, puxa, nem vale a pena eu ir no culto, porque eu não consigo participar, não consigo ouvir, mas o seu filho está lá, uma mensagem está sendo captada no coraçãozinho dele. Então, para encerrar, né, nosso episódio de hoje, eu digo para você, mãe, você, seu coração, a sua mente com a maternidade foi expandida com o amor de Deus. Deus, quando Ele fez a mulher com essa capacidade de amar de uma forma única e especial. Então, quando você se torna mãe, você recebe também uma capacidade maior de entender as pessoas, de amar as pessoas, uma ótica diferente. Então, não deixe a convivência, né? Às vezes você discipulava pessoas. Claro que às vezes você não vai conseguir discipular 3 mulheres, tocar 3 casais, mas você vai conseguir, de início, tocar um casal, uma mulher, mas não pare, né? Porque existe um chamado de Deus sobre a sua vida e existe uma recompensa, porque o Senhor vê o esforço da mulher, né? E Ele guia mansamente aquelas que amamentam, a palavra diz. Então existe um tempo, o Senhor não traz peso, mas o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então nós somos chamadas a viver dessa forma e olhar a vida, né, ministerial, a vida também na igreja, a comunhão, com leveza, com a ótica de Deus. E eu gostaria de agradecer, Flávia, e nesse encerramento você deixar uma mensagem para as mães? Eu gostaria de encorajar você, mãe, você, mulher, a entender, assim como Maria, ela teve o privilégio de gerar uma missão nessa terra, um nosso Salvador. Você, como mãe, você tem uma missão, né, de gerar o seu filho, de inserir o seu filho, de encorajar o seu filho para a melhor coisa do mundo, que é o Evangelho, que é Jesus, que é a casa de Deus. E você, como mulher, não deixar de ser inserida, sabe? De estar envolvida, de estar... Sabe aquela mulher que compra tudo, estamos juntas, estar juntamente com o esposo, disposta a cumprir o chamado e o ministério juntos. E eu quero deixar essa coragem para você, sabe? Para você dar continuidade e avançar naquilo que Deus te chamou. Deus abençoe e até o próximo Mulheres em Transformação Online.